Oi, quinto ano, saudades de vocês. Vamos fazer a correção agora da prova Enemzinho que vocês acabaram de fazer de matemática agora na terceira unidade. Então, vamos lá? Vamos começar? Vou ler aqui a primeira questão. Um navio é uma nave. Conduzir uma nave é navegar, ou seja, a palavra vem do latim navegare. Naves, nave mais agere, dirigir ou conduzir. A velocidade de um navio são 25 nós. Um nó equivale a 1,852 km por hora. Desta forma, podemos afirmar que a velocidade desse navio corresponde a quanto? Letra A, B, C ou D. Então, aqui já tem a resposta correta está na alternativa A, 46,300 km por hora. Como encontrar esse resultado? Multiplicando um nó, que são 1,852, vezes os 25. Aqui é o todo que deu no problema. Multiplicando tudo, você vai encontrar o resultado. Questão 2. O preço à vista de um automóvel é R$ 41,220. Então, se a pessoa vai comprar um carro, um automóvel, e o preço à vista, pago assim, na hora, em dinheiro, não vai parcelar, não vai dividir. Então, ele custa esse valor aí. Mas, se a pessoa não tem o dinheiro todo, precisa parcelar, ficar pagando todo mês um pouquinho, a loja dividiu esse valor, o automóvel vai custar mais caro. Então, ele vai ter que dar uma entrada de R$ 24.740,50 e o restante, essa entrada é que tem que dar em dinheiro, tá? No dia da compra. E o restante que falta vai dividir em 6 prestações de R$ 3.460,75. A pergunta é, qual é a diferença, ou seja, vou diminuir, né, entre o valor total da compra à vista e a prazo. Ou seja, se eu comprar à vista, eu sei quanto é que eu vou pagar. Mas se eu comprar a prazo dividido, eu vou pagar um pouco mais. Quanto é esse pouco mais? Qual é a diferença de um valor e do outro? Então, aqui, primeiro, para descobrir 6 prestações de 3.460, eu vou multiplicar, que dá esse resultado. Depois, eu vou pegar o valor da entrada, que é esse aqui, mais o valor das prestações, que é esse aqui, vou somar. O valor total do carro vai ser 45.505, isso se for a prestação, ou seja, a prazo, dividido em parcelas. E qual é a diferença? O valor dividido, é esse. E o valor à vista é esse. Qual é a diferença dos dois? Vou diminuir e eu vou encontrar R$ 4.285. Então, a resposta correta está na letra B. Vamos para a questão 3. Uma TV de 20 polegadas pode ser comprada em 10 pagamentos de R$ 66,39 ou em 5 pagamentos de R$ 104,47. Se for comparada em 5 vezes, a economia em relação ao valor final pago em 10 vezes será de quanto? Geralmente, quanto mais parcela for dividido, mais o produto vai sair caro, tá? Então, quanto menos parcela você conseguir dividir, melhor, porque você vai pagar mais rápido e mais barato pelo produto. Então, nessa questão 3, nesse caso aqui, eu vou ver quanto dá em 10 parcelas e em 5. Multiplicando aqui, em 10 parcelas vai custar isso aqui. Em 5 parcelas vai custar isso aqui. Então, qual é a diferença? Então, diminuir esse valor desse valor, que eu vou encontrar R$ 141,55. Portanto, a resposta correta da questão 3 está aqui na letra B. Vamos agora fazer a correção das questões 4, 5 e 6. Questão 4. A professora de matemática trouxe um problema para a sua turma.
ela tinha algumas caixas para serem colocadas na balança. Todas as caixas tinham o mesmo peso, 4,5 kg cada uma. Ao colocar as caixas na balança, ela marcou 72 quilos. Quantas caixas foram colocadas na balança? Quem está com a razão? Quem está com a razão é Gabriel, que disse que eram 16 caixas. Portanto, a resposta correta é a letra B. Vamos ver. Nós vamos dividir 72 quilos por 4,5 kg, ou 4,5, e vamos ver aqui essa divisão de números decimais, números com vírgula. Primeiro passo, igualar as casas. Se aqui era 72, não tinha vírgula nem nada, mas aqui tinha vírgula, então se depois da vírgula tem um número só, eu acrescentei a vírgula, acrescentei o zero, para que depois da vírgula ficasse com a mesma quantidade de números. Segundo passo, corta as vírgulas e se tiver número à esquerda também pode cortar. Cortei as vírgulas. Cortando, sobrou 720 dividido por 45. Aí é só fazer a divisão aí normal que vocês já sabem. E aí o resultado vai dar 16, portanto, questão 4, letra B. Questão 5. Uma costureira irá fazer umas máscaras para proteger do coronavírus. E ela tem 45 metros de tecido que será dividido em pedaços. Esses pedaços são pedaços de 36 centímetros. 3 alunos responderam essa questão. Vamos ver quem acertou. Se foi o aluno 1, o aluno 2 ou o aluno 3. Então, aí na questão, na primeira divisão aí, foi o aluno 1 que acertou. Então, a resposta correta é a letra A. Por que ele acertou? Vejam só, também é uma divisão de números decimais. Primeiro passo, igualar as casas. Segundo passo, cortar as vírgulas e o zero à esquerda se houver. Terceiro passo, realizar a divisão normal. O número era 45 dividido por 0,36. 45 não tinha vírgula, então eu coloquei a vírgula, acrescentei 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque depois dessa vírgula tem 2 números. Então, quando é um número só, acrescenta um zero só. Quando são 2 números, acrescenta 2 zeros e assim por diante. Cortei aqui o zero à esquerda que não tem valor, cortei as vírgulas, eu fiquei com 4.500 dividido por 36. Que aí é só realizar a divisão normalmente. Questão 6. Aí vem falando do torneio de Wimbledon e tal. Quando chega lá mais embaixo, diz assim: o americano sacou a 238 km por hora. Considerando que uma milha corresponde a aproximadamente 1,60, podemos afirmar que a velocidade desse saque seria de quanto? Mesma coisa aqui, divisão de número decimal. 238 dividido por 1,60. Então, vamos igualar as casas. Se aqui depois da vírgula eu tenho 2 números, eu também tenho que ter aqui. O que eu fiz? Acrescentei a vírgula, acrescentei os 2 zeros. Agora sim, eu estou com um número com 2 números depois da vírgula e 2 números depois da vírgula. Segundo passo, corta as vírgulas. Cortei, não existe mais. Sobrou o quê? Sobrou aqui, ó, 23.800 dividido por 160. Que aí é só realizar a divisão normalmente. E nós vamos encontrar aqui 148,75, que está a resposta na letra C. Vamos então corrigir as questões 7 e 8. Questão 7. O consumo de refeições no delivery aumentou em 25% nessa época de pandemia em relação ao ano anterior, que foram vendidos 900 refeições. Quantas refeições foram entregues a mais nesta época? Então, nós vamos calcular 25% de 900. Vamos multiplicar 25 vezes 900 e vamos dividir por 100, que substitui o símbolo aqui da porcentagem.
Multiplicando 25 por 900 vai dar esse valor aqui, 22.500. Esse traço significa divisão. Dividido por 100, eu cortei os zeros aqui. Eu só posso cortar a mesma quantidade de zeros que eu cortar em cima, é o que eu devo cortar embaixo. Se eu cortei 2 em cima, eu posso cortar 2 embaixo. Sobrou 225 dividido por 1, que dá 225. Então, 25% de 900 é 225 e a resposta correta está na letra A, 225 refeições. Agora a questão 8. João comprou uma TV e ele resolveu pagar a prazo, porque ele não tinha o dinheiro para comprar à vista. Sabendo que o valor à vista é R$ 1.500. Então, a TV à vista, ali no dinheiro, na hora, R$ 1.500. Mas como ele não tinha, ele teve que pagar um pouco mais por essa TV. O valor aumentou um pouco, aumentou 15%. Quanto custou essa TV? Quanto foi? Vamos calcular 15% de 1.500 e depois aumentar o valor. Então, 15% de 1.500, multiplicando aqui, ó, 15 por 1.500, esse traço aqui é divisão, dividido por 100. Vai dar 22.500, que dividido por 100, 225. Lembre-se que isso aqui é o valor a mais que ele vai pagar por estar comprando a prazo. Então, à vista, a TV custava 1.500, mas como ele vai pagar a prazo, ele vai pagar os 1.500 mais 225. Então, 1.500 mais 225, 1.725, que é a resposta correta, está aí na letra B, R$ 1.725. Vamos então fazer a correção da questão 9. Aqui diz assim: uma escola fez uma enquete com 800 alunos sobre a matéria preferida. Os resultados da pesquisa foram apresentados em um gráfico. Então, nós temos o gráfico aí abaixo e nós vamos calcular as porcentagens para depois saber marcar a alternativa correta. Aí no gráfico diz assim, ó, que 5% dos 800 alunos falaram que a matéria preferida é português. 10% dos 800 alunos, história. 15% dos 800 alunos disseram que sua matéria preferida é matemática. 30% dos 800 alunos entrevistados disseram que a matéria preferida é geografia. E 40% disseram que era ciências. Então, o que nós temos que fazer? Vamos calcular a porcentagem de cada matéria de acordo com a quantidade de alunos que participaram dessa enquete, que no caso foi 800. Então, calculando a porcentagem aqui, ó, português, aí no gráfico fala que foi 5%. Então, 5% de 800. O que eu faço? 5 vezes 800 divido por 100, que o 100 é da porcentagem. 5 vezes 800, 4.000. 4.000 dividido por 100, eu vou cortar os dois zeros aqui para facilitar a nossa divisão. Sobrou 40. Então, português, 5% dos 800 alunos são 40 alunos. Então, 40 alunos dos 800 disseram que sua matéria preferida é português. História. Aqui no gráfico mostra que história são 10%. Então, calculando 10% de 800, 10 vezes 800 dividido por 100, que vamos encontrar 80 alunos disseram que sua matéria preferida é história. Matemática. Aqui fala que matemática são 15%. Então, calculando 15% de 800, nós vamos encontrar os 120. E geografia, 30%. Calculando 30% de 800, nós vamos encontrar 24. E, por último, aqui, ciências, 40%. Calculando 40% dos 800 alunos, nós vamos encontrar aqui 320. Vamos analisar agora as alternativas. Nossa alternativa correta é a letra C, onde diz assim: as afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas e as afirmativas 1 e 3 estão erradas. A afirmativa 2 diz assim: a quantidade de alunos que escolheram ciências representa 320. Tá correto. Alternativa 4.
A quantidade de alunos que escolheram matemática e português juntos representa os 160 alunos. Se você calcular quanto deu em matemática mais quanto deu em português, você vai ver que vai dar 160. E a alternativa 5 diz: a quantidade de alunos que escolheram geografia e matemática é o mesmo que escolheram ciências e português. Aí é só somar. Geografia e matemática vai dar um valor, ciências e português vai dar o mesmo valor. Portanto, a alternativa correta é a letra C. As afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas e as afirmativas 1 e 3 estão erradas. A questão 10 ela foi anulada porque houve um erro aqui na digitação e não tinha alternativa para marcar. Portanto, nós vamos para a nossa correção aqui na questão 9, mas saiba que vocês não serão prejudicados pelo fato da questão 10 ter sido anulada. Qualquer dúvida pode me procurar e até mais. Beijo para todos.